Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde. Eu sou Sérgio Bringel e vou com você até às 18 horas com seu programa Conciliando as Diferenças pela Rádio Universitária 96.9. Você que está aí nos ouvindo, mais uma quarta-feira de muita informação. E aqui ao meu lado está minha colega de bancada, a radialista e também instrutora do NUPEMEC, Sônia Ribeiro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, nossos queridos ouvintes aí da nossa Rádio Universitária 96.9. Mais um encontro aqui de todas as nossas quartas para falar um pouco sobre nossos meios alternativos de solução de conflito e falando especialmente nessas semanas sobre a Lei 9.099, que é o procedimento do juizado especial. Mas antes eu quero deixar um abraço bem forte para essa galera inteligente, essa galera que está sempre ligadinha no nosso programa da Universidade Federal do Amapá, de todos os cursos, mas principalmente dos acadêmicos do curso de Direito. E para você, né, que quer saber, que quer se inteirar sobre os fatos jurídicos, sobre conciliação e mediação, o programa é esse. Fique ligado porque a gente tem muito mais para você. A gente volta já já. Conciliando as Diferenças. Juizado Especial Virtual, inaugurado em 5 de março de 2012, se tornou referência de avanço tecnológico com processos integralmente virtuais. As reclamações cíveis são recebidas nos postos Superfácil e a tramitação é regulada pelo sistema Tucujuris. 5 varas integram o Fórum Virtual, primeira, segunda e terceira vara dos juizados cíveis, uma vara do Juizado Especial de Fazenda Pública e uma vara do Juizado da Micro e Empresa de Pequeno Porte, localizado no centro de Macapá, na Avenida Pátrio Júlio Maria Lombardi, esquina com Odilardo Silva. O atendimento é das 7h30 às 13h30. Juizado Especial Virtual, um marco divisor na história do acesso efetivo do cidadão à justiça brasileira. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Bom, estamos de volta para o seu programa Conciliando as Diferenças. E é lógico, eu vou dar uma pincelada do que a gente falou no programa passado, né, Sônia? Para a pessoa ficar inteirada, para a gente dar uma continuidade, uma sequência no nosso programa de hoje. No programa passado, de quarta-feira passada, nós falamos sobre a 22ª Semana Estadual de Conciliação, que terminou agora no sábado passado. Fantástico, que você vai dar uma pincelada sobre isso também, né, Sônia, daqui a pouco. Falamos sobre o curso para estagiários e bolsistas, que o NUPEMEC, que o tribunal, por meio do NUPEMEC, logicamente, quem ministrou esse curso foi a Conceição Meirelles, que esteve aqui como entrevistada da Central de Conciliação, que é uma baita de uma instrutora, né, deu dicas importantes. Falamos também dos cursos para servidores, né? Falamos também de treinamento e planejamento estratégico. Falamos também sobre a atuação da mediação e conciliação, ou seja, como será isso difundido também no interior do estado e nas comarcas da justiça no interior do estado. E nós vamos dar sequência hoje porque faltaram alguns assuntos, alguns temas importantes sobre a Lei 9.099, que a gente falou sobre os procedimentos dela, falou dos objetivos, né? Falamos das competências, das demandas e das partes. Hoje nós vamos falar de intervenção de terceiros, né? Os procedimentos após os pedidos, das audiências, da citação, intimação. Olha, isso é importante. Prazo. Vamos falar dos prazos. Vamos falar também da sessão de conciliação. Então vamos agora por partes. Vamos fazer que nem os cortejadores, né? Vamos por partes. E vamos começar então falando sobre a pluralidade dos autores e réus. Sônia, a Lei 9.099, ela não permite intervenção, né? Mas existem algumas exceções, não existem? Exato, Sérgio. Importante, você acadêmico que está ligado aí no nosso programa, é importante entender que nem sempre, como autor, como réu, às vezes a pessoa não vem sozinha.
Às vezes há necessidade de vir várias pessoas como autores ou várias pessoas na qualidade de réus ou requeridos, numa demanda judicial. Então, é nesse momento que surge, então, a ideia da intervenção de terceiro, que se divide em várias formas. Pode ter assistência, oposição, nomeação, autoria, denunciação à lide, chamamento ao processo. Isso, na academia, Sérgio, é um semestre inteiro de estudo em processo civil 1, e que, numa outra oportunidade, a gente pode até falar mais profundamente a respeito disso. Mas, com relação à Lei 9.099, o artigo 10 da lei é muito claro. Ele diz assim: não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Então, no juizado especial, esses procedimentos de intervenção de terceiro, assistência, oposição, nomeação, autoria, denunciação à lide ou chamamento ao processo, eles são extremamente complicados, porque todas as vezes que você chama uma pessoa que não estava originalmente na inicial, não nasceu com a inicial, então há necessidade de dar para ela novos prazos, e isso então atrasaria todo o procedimento. E como a Lei 9.099, ela fala num rito sumaríssimo, que não pode ter esses atrasos, esses percalços, para que não demore a resposta do judiciário, então a Lei 9.099 achou melhor proibir esse tipo de intervenção de terceiro, evitando assim. Então, você imagina numa ação no juizado especial em que fosse uma relação de consumo, em que você tivesse 20, 30 pessoas como réus. Então, 30 empresas ou 30 autores, e teria que dar oportunidade para todos esses, para todos teriam elasticidade de prazo. Se tiverem advogados diferentes, esse prazo pode chegar até a dobra, por exemplo. Então, para evitar essa elasticidade no procedimento, é que a lei, então, 9.099, no artigo 10, proibiu a intervenção de terceiro, permitindo tão somente o litisconsórcio, que é uma forma mais simples, porque a mesma decisão que for dada para um, atingirá a todos. E aí, depois, cada um na sua seara pode fazer o regresso contra a outra, enfim. Mas na Lei 9.099 só se permite verdadeiramente o litisconsórcio. Então, para a gente ficar sabendo, para o nosso ouvinte, para o acadêmico, ou para a pessoa que é leiga e está querendo saber o que é o litisconsórcio, você pode explicar para a gente, Sônia? O litisconsórcio é quando você tem várias pessoas no polo da ação, ou como autor ou como réu. E entre eles tem que ter um vínculo jurídico que liga esses litisconsórcios. Por exemplo, quando você faz a venda de um imóvel e esse imóvel não veio precedido da autorização do cônjuge, se a pessoa for casada e dependendo do regime de comunhão. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer um litisconsórcio. Você tem que chamar tanto quem vendeu quanto o seu cônjuge, porque a lei assim diz. Às vezes você tem uma demanda que é contra uma empresa e essa empresa tem na cadeia produtiva dela outras empresas que também participaram da chegada do produto até o destinatário final, que é o consumidor. Então, há necessidade de chamar essas empresas. Por exemplo, um aparelho celular que deu problema, aí você chama, então, quem comprou, quem vendeu, você chama quem transportou, você chama assistência técnica, você chama fabricante. Então, quando você tem uma necessidade de uma pluralidade de autor, réu, no polo de uma parte da demanda, ou como autor ou como réu. Aí você chama litisconsórcio, porque eles estão juntos pleiteando o mesmo objeto jurídico, uma mesma solução judicial. Tá, em relação quando você fala intervenção de terceiros, você pode explicar essa intervenção, a palavra intervenção? A regra, na verdade, é que a pessoa litigue sozinha. São os chamados direitos individuais. E existem também alguns direitos que eles não são individuais, mas que eles transcendem essa individualidade e, às vezes, precisa vir mais pessoas. Então, essas pessoas vão intervir no processo. Elas não nasceram com a inicial. Elas vêm depois, elas aparecem depois. Numa demanda, por exemplo, contra a companhia de energia, às vezes você tem a distribuidora, você tem o comerciante, você pode ter o distribuidor de energia, enfim. Então, há uma necessidade de formar essa cadeia de partes, de várias pessoas, ou várias pessoas físicas ou várias pessoas jurídicas, para que elas possam litigar pelo mesmo objeto jurídico, que, na verdade, é o pedido em que o juiz vai dar uma resposta judicial. Então, essa intervenção, eles vão intervir no processo, mas talvez eles não foram no início da demanda. Eles podem vir a posteriori, eles podem vir depois. Isso aí pode, então? Pode, desde que seja na modalidade do litisconsórcio. Nas demais, como eu falei, elas são intervenções próprias do processo civil,
que são regradas pelo Código de Processo Civil. Então, elas demandam algumas questões jurídicas que se atêm a cada uma delas. Como eu te disse, é muito longo, é um capítulo muito longo do Código de Processo Civil, e que as pessoas, se quiserem, podem promover novos estudos, mas no juizado especial, só o litisconsórcio. Tá, então, a gente estava falando do pedido, né? Fala um pouco do procedimento após os pedidos, Sônia, por favor. Primeiramente, a gente precisa recordar o que a gente falou no programa passado. O pedido no juizado especial, aqui no estado do Amapá, em especial, nós estamos capilarizados dentro da rede Superfácil, que é um serviço, um balcão de atendimento do governo, do estado, e que todos os órgãos estão ali reunidos. Então, se os órgãos estão ali, o judiciário também está lá através do nosso balcão de atendimento. Então, a pessoa ela não precisa ter muita formalidade. Ela chega lá no balcão, ela narra o fato para o nosso servidor e ele, então, vai tomar termo esse pedido. Se ela preferir fazer por escrito, ela pode preparar no computador e entregar lá no balcão, que também é recebido. Lembrando que as causas até 20 salários mínimos. As acima de 20 salários mínimos, de 20 até 40, deverão ser promovidas mediante advogado constituído ou defensoria pública. Por meio de uma petição? Por meio de uma petição, com todas as formalidades que o Código de Processo Civil diz. Agora, Sérgio, também é importante lembrar para você, ouvinte, que está nos ouvindo, você que é acadêmico, você que está na sua casa, no caso do juizado Fazenda Pública, não há necessidade de advogado até 60 salários mínimos. Então, para o juizado Fazenda Pública, que são aquelas ações em que é réu ou o Estado, ou suas secretarias, suas unidades, suas autarquias, suas fundações, ou então o município. Para essas ações, você não tem necessidade de advogado até 60. Mas nas ações da Lei 9.099, que é o que nós estamos tratando, até 20 salários mínimos, você pode, sem a necessidade de advogado, você vai no balcão de atendimento, o servidor vai tomar termo que você falou, vai pegar a sua narrativa, vai transformar isso num fato jurídico para que o juiz possa compreender o seu pedido. Então, essa é a forma de ingresso hoje no nosso. A única exceção que nós temos é lá no Juizado da Fama, que atende aquela zona oeste. Então, lá eles fazem a termação no próprio juizado, dada a distância que tem, porque passa ali aquela Lagoa dos Índios. Então, lá recebe diretamente no juizado, mas isso não impede também de ser recebido na rede Superfácil. Depois que você faz, então, o seu pedido, a lei determina, no artigo 16, que ela diz bem assim, a Lei 9.099, registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Então, isso é o comando do artigo 16 da Lei 9.099. Então, tão logo seja registrado o pedido, não importa se ainda vai distribuir ou se vai autuar. No momento em que o cidadão recebe lá a informação do servidor, ele já tem que sair com a audiência dele marcada. E a lei fala que essa audiência tem que ser em 15 dias. Então, por que isso? Para que o procedimento seja rápido. O cidadão, ele procura o judiciário para obter soluções para as suas demandas. E nessa busca, o judiciário tem que dar uma resposta rápida. E é isso que ele espera de nós, servidores, dos nossos juízes, de todo o nosso corpo de recursos humanos do Tribunal de Justiça. E também para isso é que o tribunal funciona nessa rede Superfácil, justamente para facilitar o acesso, porque esses Superfácil, eles ficam localizados em vários pontos da cidade. Nós temos um na Zona Norte, temos um no Centro, temos um no Berol, tem em Santana, tem no Laranjal do Jari e Oiapoque. Nos municípios em que não há o Superfácil, você vai direto no fórum, que tem um servidor que lhe atende ali e dá a resposta para você que você deseja. Então, relembrando, a Lei 9.099 diz que tão logo seja registrado o pedido, tem que marcar audiência para que o cidadão já saia dali com a sua data marcada. Sônia, pela sua experiência, qual é o tempo que no caso, a pessoa chega até um balcão da Justiça para fazer o seu pedido? Ela leva quanto tempo até fazer o termo tudinho e ser marcada a audiência dela? O termo, Sérgio, ele é bem rápido, porque ele não precisa ser muito rebuscado, com formalidades, até porque um princípio da Lei 9.099 é a informalidade. Então, é muito rápido. O cidadão chega lá, ele é atendido, aguarda uma fila, tem a fila de prioridade, como tem em qualquer atendimento, e tão logo ela narra, o servidor imediatamente toma termo aquilo.
É muito rápido. Agora, nós não estamos conseguindo cumprir esses 15 dias, dada a grande demanda que nós temos. Mas, assim, a média aqui no estado do Amapá é de 30 a 45 dias para marcar essa primeira audiência. E em alguns juizados, essa audiência ela já é de conciliação, instrução e julgamento. O juiz já vai fazer, então, o julgamento nessa sessão. Em outros, pela forma de trabalho, eles optam por levar primeiro para a conciliação e, grande maioria, a gente consegue resolver na conciliação as contendas. Aquelas que verdadeiramente não são possíveis, aí então são designadas a audiência só para instrução. Você falou uma coisa importante agora, que a pessoa chega ali e já sai com o prazo de 15 dias para ser marcada a audiência dela. Mas antes da gente ir para a audiência, Sônia, vamos falar de uma coisa importante. Porque a outra parte, ela tem que ser citada, né? Como acontece essa citação? Para ela comparecer do prazo desses 15 dias da audiência, como é que seria? Nos juizados especiais, nós usamos primeiro o correio. Então, a primeira citação, que já é uma intimação, a citação ela é o ato pelo qual a pessoa toma conhecimento de que há uma demanda contra ela. Ótima pergunta para a gente seguir, ter um raciocínio. Qual a diferença entre citação e intimação para a gente poder seguir na citação? Então, tem diferença? Tem sim, Sérgio. Conforme eu disse, a citação ela é o ato pelo qual a pessoa é notificada de que existe contra ela uma demanda judicial e dizendo que ela tem que se defender. E a intimação ela é o ato pelo qual ela é chamada para audiência e também para promover a sua defesa em caso de não conseguir o acordo nesta audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, a intimação ela é para atos processuais e a citação é para que a pessoa tome conhecimento. A citação é uma só. A intimação você pode ter várias no processo. Para cada ato que a pessoa tenha que praticar, ela tem que ser intimada. E para a citação, ela é só o nascedouro da ação para ela tomar conhecimento de que existe. Então, a citação ela produz alguns efeitos. Ela torna prevento o juízo, ela induz litispendência, torna litigiosa a coisa e a partir dali a pessoa já pode estar em mora, se caso for uma obrigação de fazer, de pagar, de não pagar, de dar, de receber, enfim. Então, nessas obrigações, a partir do momento que ela é citada, ela deveria cumprir a obrigação para evitar a mora, que é justamente o inadimplemento pelo não cumprimento. Então, é importante a gente deixar clara a diferença entre esses dois institutos, da citação e da intimação. No juizado especial é uma só, citação / intimação. Citação para dizer para ela que ela tem uma demanda contra ela e a intimação para que ela compareça à audiência. E nós utilizamos, em princípio, o correio. O Tribunal de Justiça baixou um ato, através da Corregedoria, para que essa citação e a intimação, nós pudéssemos fazer isso via telefone para gerar uma economia para o Judiciário. Mas, ao final, o ato que foi baixado ficou para as intimações. Então, as intimações elas são feitas por telefone. A citação ela ainda vai pelo correio. Caso a pessoa não seja encontrada pelo correio, aí sim vai ser por oficial de justiça, expede-se o mandado, redesigna a audiência e então vai pelo oficial de justiça. Tá, agora, após isso, vem o principal disso tudo. Cita, intima, no caso também, vai para a audiência. Como é uma audiência dentro da Lei 9.099? Os casos que são afetos à Lei 9.099, nós falamos um pouco na nosso programa passado, são demandas mais simples, que não tem complexidade na produção da prova. Então, como isso é algo que é balizador do juizado especial, aplica-se então a conciliação. Nessa audiência, as partes sentam, intermediadas por um conciliador que é treinado pelo Tribunal de Justiça, ele vai então intermediar aquele conflito. A partir do momento em que a sessão ocorre, tem toda uma regra para atuar dentro do processo de conciliação. E agora, com o novo CPC, que entra em vigor agora em março, há uma obrigatoriedade da marcação dessa audiência de conciliação. No juizado especial, isso já era feito. Já era praxe do juizado marcar essa audiência de conciliação. E ela, muito bem conduzida pelo conciliador mediador do tribunal, grande maioria deságua em acordo. Por quê? Porque as partes elas têm oportunidade de falar. O mais interessante, Sérgio, é a gente entender. A palavra parte, ela não é um pedaço do processo. A palavra parte significa que ela participa da condução do processo e, mais ainda, ela tem o poder de decidir. Que antes, no modelo antigo, isso ficava somente nas costas do juiz. Ele tinha que dar uma decisão para um problema que era da própria parte. E com a aplicação das técnicas de mediação e conciliação, as partes são empoderadas a participar do procedimento
daquele procedimento judicial, mas também são empoderadas para que elas tomem a melhor solução, porque se elas se envolveram no conflito, elas têm a melhor solução para sair dele. E nem sempre a solução do judiciário vai atender aos verdadeiros interesses das partes. Então, a sessão de conciliação, ela proporciona isso. Sentar à mesa, conversar, ouvir, dialogar através da aplicação de técnicas que são repassadas pelo Tribunal de Justiça aos seus mediadores e conciliadores. Bom, eu acho que quem está nos ouvindo agora vai falar. Eu tenho uma palavrinha básica aqui que é do direito. Dizem que todo advogado que não presta atenção nessa palavra, ele pode procurar uma outra profissão, porque diz que direito é prazo. É impressionante, né? Mas o direito, claro, tem as leis, isso é fato, mas prazo é primordial dentro do direito. Por quê, Sônia? E é lógico que fale sobre os prazos, que são diferentes na Lei 9.099, né? O prazo, ele é importante, porque vamos lembrar que o procedimento, seja ele comum, seja ele sumário, ou seja ele sumaríssimo, que são os procedimentos previstos na lei, nós temos que entender o seguinte: uma demanda, existe um princípio constitucional da razoável duração do processo. Então, este princípio, ele diz que o processo ele tem que ter um marco inicial, mas ele também tem que ter marcos durante a existência dele para chegar ao final. Então, o prazo, ele nada mais é do que uma ponte para que você chegue à solução da demanda, ao final dela, que em regra é a sentença. Seja ela dada pelo juiz, colhendo as provas, dizendo quem tem o direito, ou seja ela fruto de uma conciliação, de um acordo que foi feito pelas partes e somente homologado pelo juiz. Então, para se chegar, você precisa transpor passos. E esses passos, eles precisavam ter um prazo determinado para que você não fique dando passos indistintamente sem chegar ao final. Então, essa é a finalidade do prazo que o legislador impõe na lei. No juizado especial, nós falamos de um prazo agora que é exatamente os 15 dias para se marcar a primeira audiência. Então, esse é o primeiro prazo. Você tem a lei diz que são 15 dias para se marcar a primeira audiência. Muito bem. Ocorrida essa primeira audiência e sendo frutífero o eventual acordo, o juiz homologa na hora, acabou o processo. Nesses 15 dias. Certo. Aí, dali em diante, é só aguardar o trânsito em julgado, que é o tempo necessário para eventual recurso. Então, esse trânsito em julgado, no juizado especial, ele é de 10 dias, contados da ciência da sentença que foi na hora. Quando a sentença é homologatória, Sérgio, não tem mais esse prazo de 10 dias, porque ela transita imediato. As partes, quando é feito o acordo, significa dizer que transitou em julgado naquele momento. As partes resolveram o conflito. Agora, na eventual possibilidade de o juiz sentenciar o processo depois de uma audiência de instrução, depois que ele colhe as provas, aí sim, o período necessário para que o julgado daquele magistrado se confirme é o tempo que as partes têm para recorrer. Então, esse prazo é de 10 dias. Então, as partes têm obrigatoriamente, segundo a lei, de constituir advogado, porque aí já não pode mais o juiz postulante, porque o legislador entendeu o seguinte, Sérgio: uma coisa é você contar o fato para um servidor e ele tomar termo isso. A outra é você fazer um recurso em que tem que ter os fundamentos jurídicos para combater a sentença que você não está concordando naquele momento. Então, só o advogado é que tem esse know-how, tem conhecimento técnico para rebater as argumentações dadas por um juiz numa eventual sentença. Então, por isso a necessidade do advogado. E aí o advogado, então, prepara uma peça que vai para um órgão julgador, que não é o Tribunal de Justiça. No sistema do juizado especial, nós temos a turma recursal, e que tem também um prazo para julgar isso. A ideia seria julgar também em 10 dias. Mas, dada a demanda, tem que respeitar a pauta de cada relator, né, que é designado para... E lá você vai ter um colegiado. Só que esse colegiado o colegiado é de juízes de mesma instância. Então, você não tem na turma recursal desembargadores. Você tem na turma recursal juízes de mesma instância do juiz que julgou, para que fique uma coisa paritária, sem a necessidade de intervenção do tribunal, dada a demanda de juizado, que é uma demanda mais simples na produção da prova.
Então, nesse aspecto, a lei ela define muito bem os prazos. E o juiz, se ele ficar com o processo concluído, ele também tem 10 dias para sentenciar. Então, o prazo ele é muito curto no juizado especial, exatamente porque o procedimento é sumaríssimo. Então, tem que ser mais rápido para poder dar uma resposta mais rápida, atendendo o princípio da razoável duração do processo. Bom, nós temos o direito penal, o direito civil, que logicamente, existe a prescrição e a decadência. Na Lei 9.099. A Lei 9.099, ela segue os prazos que diz o Código Civil. Então, a prescrição e a decadência, elas estão descritas no artigo 205 e artigo 206 do Código Civil. Então, lá ela diz em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos e 5 anos. E não havendo enquadramento, o outro prazo que o Código Civil dá é o decenal, que é de 10 anos. E também a Lei 9.099, por ela tratar de demanda de relação de consumo, também segue os prazos descritos na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa prescrição, essa decadência, elas respeitam o que está descrito nas leis, porque a Lei 9.099, ela não trabalhou especificamente em um artigo as prescrições e as decadências. Você tem que se reportar à lei substantiva, que é, no caso, o Código Civil, e tem que se reportar aos demais ordenamentos jurídicos que tratam de demandas afetas ao juizado. Por exemplo, condomínio, tem uma lei que rege condomínio. Se for de aluguel, tem uma lei que rege o inquilinato. Se for prazos relacionados à telefonia, aí tem os prazos regrados pelas agências reguladoras. Se for relação de consumo, tem os prazos regrados lá na Lei do Consumidor, que é 8.078, e assim sucessivamente. Então, é importante frisar para você aí que está nos acompanhando nessas nossas aulas que a Lei 9.099 ela não tem regra específica de prescrição e decadência. Elas são descritas nas leis substantivas que permeiam, então, o ordenamento jurídico. Bom, você que já fez várias mediações e conciliações, Sônia, e também é instrutora do NUPEMEC também, você pode dar para a gente, por exemplo, tem muita gente que diz, o que é uma sessão de conciliação? Como ela é formada? Quem participa de uma sessão? Você pode dar essa informação para os nossos ouvintes? A regra é participar o mediador, conciliador, que é o nosso servidor do judiciário, e as partes, autor e o réu da demanda. Mas há casos, Sérgio, que há necessidade de trazer outras pessoas, porque às vezes ela precisa desse aval de um terceiro para vir dizer. Por exemplo, se você é um filho, você está sem condições financeiras de arcar com aquele ônus que você está fazendo ali aquele acordo. E aí você diz, olha, eu estou hoje dependendo da minha mãe, dependendo do meu pai, dependendo do meu marido, dependendo do meu namorado, enfim. Então, eu preciso conversar com ele para que ele me dê o aval. Então, o que a gente faz? Chama a pessoa aqui para a gente conversar. A ideia é resolver o conflito. Então, nesta sessão, você vai estar com um conciliador, você não vai estar com o juiz. O juiz ele só vem no segundo momento. Ou ele vem para homologar o que foi feito, ou então ele vem para instruir o processo e aí sim dá a sua sentença. Por que se faz isso, Sérgio? O legislador entendeu que o conciliador e mediador ele não pode estar na figura do juiz. Porque o juiz ele não pode se impregnar pelos que as partes falaram em conciliação e depois dizer assim, não, agora eu não sou mais juiz, eu vou sentenciar. Porque ele já ouviu o relato, ele já entendeu. Então, como ele vai colher provas, ele teria que se despir do que ele ouviu como conciliador, para depois, não, agora eu vou ser juiz, agora eu vou colher as provas. Então, o próprio Código de Processo Civil foi muito claro. Ele diz que tem que ir para o Centro Judiciário de Solução de Conflito de Cidadania, que é o CEJUSC, que aqui no Estado do Amapá nós chamamos carinhosamente de Central de Conciliação. Então, precisa ir para esses órgãos. Esses órgãos é que são especializados em fazer conciliação e mediação, porque tem as técnicas necessárias. E, às vezes, o juiz ele tem uma técnica processualista da faculdade, do que ele estudou, do que ele vem trabalhando. E lá é a cultura da sentença. Então, é muito complicado para o juiz fazer isso. Então, o Código de Processo Civil ele foi muito claro ao dizer que tem que ir para o centro judiciário mesmo, porque é lá o centro especializado para lidar com o conflito. Um advogado, por exemplo, a parte não quer ir, ela pode mandar o advogado dela fazer a conciliação? No juizado especial, a presença das partes é obrigatória, tá? A presença pessoal. Ela não pode, nem representada? Não, a própria lei é muito clara de que a presença tem que ser pessoal. E procuração, em alguns casos muito específicos, se o juiz assim entender, desde que ela tenha poderes para transigir. Se a procuração der poderes para a pessoa transigir,
aí no juizado, algum juiz aceita. A grande maioria não, porque a lei fala que tem que ser a presença pessoal. Mas como tem o Instituto da Procuração, em alguns casos, às vezes a pessoa está doente, está viajando. Ela está enferma. Está enferma, não quer perder aquela oportunidade para resolver o conflito. Então, em vez dela pedir para adiar a sessão de conciliação em razão de alguma dificuldade de comparecimento, ela quer mandar uma pessoa com poderes para transigir. Se for para resolver, é melhor sentar e conversar. E esse acordo, ele não precisa ser fechado na hora, Sérgio. As pessoas, quando elas sentam em uma sessão de conciliação, é para conversar. Então, às vezes, a pessoa vem, tem uma proposta, uma contraproposta, ouve daqui, ouve dali, e ela diz assim, olha, eu queria mais um tempo para eu pensar nisso, para eu ver como é que está a minha Pode situação. Ser remarcada a outra? Pode sim. Não fim dali, ela pode prorrogar Pode, isso. nós podemos sim. A própria lei da mediação e o próprio Código agora de Processo Civil novo, ele também vê essa possibilidade de se marcarem várias audiências. Claro que ele dá um limite de 3 a 4, mas não necessariamente nesse sentido. Às vezes, bem justificado, é possível a gente ir. Às vezes, o acordo ele depende mesmo de um tempo. As pessoas precisam maturar o que elas ouviram na sessão de conciliação, porque ali elas se ouvem mutuamente. Numa audiência de instrução, elas não vão se ouvir. O juiz, em regra, às vezes a pessoa nem fica, deixa só o advogado. Porque são perguntas e respostas. E numa sessão de conciliação, elas estão ali frente a frente, conversando, escutando, dialogando, e às vezes elas precisam ir para casa e pensar no que foi dito, depois elas voltam de outro jeito. E quando o ânimo também fica muito acirrado numa sessão de conciliação, a gente remarca que é para elas irem, prestar atenção no que foi ouvido lá naquela sessão, depois quando elas voltam bem melhor. Pô, que bom. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o programa de conciliação mensal em execução. Preste bem atenção, que inclusive nós vamos ter uma semana aí de trabalho que vai ser justamente o programa de conciliação mensal, vai ser de 7 até... seria até quando, Sônia? De 7 a 11 agora de março já. De 7 a 11 de março, né? Então a gente vai dar um toque sobre isso. Não saia daí, a gente volta já já. Conciliando as diferenças. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, Margem Esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Movimento Nacional pela Conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento Nacional pela Conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Movimento Nacional pela Conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento Nacional pela Conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Preste atenção no que eu vou te dizer. A nossa justiça tem algo pra você. O novo modelo de assistir o cidadão. Prática inovadora é a conciliação. O verbo conciliar quer dizer apaziguar. Se não entendeu, deixa que eu vou te explicar. Apaziguar significa harmonizar, e assim na audiência ela vai pacificar.
criando nova opção para resolver conflitos, facilitando o acordo entre os envolvidos, fazendo valer esse princípio moral, garantindo assim o direito constitucional. Assim, se humanizar é preciso, eu te digo que a justiça tá aqui pra isso. Desse modo a cultura da paz vai se propagando e a promoção da cidadania se consolidando. Movimento nacional pela conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento nacional pela conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Movimento nacional pela conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento nacional pela conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. Aqui ao meu lado, a minha colega de bancada, Sônia Ribeiro. A gente falou sobre audiência, citação, intimação. Ela deu uma aula sobre prazos, falou sobre procedimentos após os pedidos. E agora a gente vai falar um pouco, Sônia, do programa de conciliação mensal em execução, que começa agora, né, na próxima segunda-feira, de 7 a 11, né? Explica pra gente o que trata esse programa de conciliação. Olha, Sérgio, antes que a gente fale assim, do programa em si, é importante a gente fazer uma rememorização histórica do como foi que se construiu para chegar. A gente tem que entender que, nas últimas décadas, nós tivemos um aumento muito intenso de demanda de conflitos que, de certa forma, se transferiu para o judiciário. Então, com a abertura das portas do judiciário para o cidadão, eles aprenderam o caminho. Então, toda olhou feio para você, eu vou te jogar na justiça. Cometeu alguma violação ao seu direito, eu vou procurar a justiça. E aí houve esse aumento assustador de demandas para o judiciário. E claro que o poder público não ficou longe disso também. Por quê? O poder público ele tem dentro das suas metas fazer a arrecadação. E essa arrecadação vem por meio dos tributos, dos impostos que são colocados para a população sustentar essa máquina pública. E tanto o município quanto o próprio Estado, eles começaram a perceber que a crise que se assolou no país e no mundo, ela tem influenciado no adimplemento desses débitos tributários, que são necessários para o sustento dessa máquina e para que a máquina também possa voltar isso para o cidadão, para que ele tenha também um retorno do seu imposto através dos serviços de qualidade. Então, às vezes o cidadão reclama que o município não está fazendo, que o Estado não está fazendo, mas para o Estado, o município fazer, eles precisam ter aporte financeiro, e o aporte financeiro vem dessa arrecadação. Então, pensando nisso, e alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que é promover uma boa parte dessas demandas através da desjudicialização, o Tribunal de Justiça baixou um ato conjunto em junho de 2015 ainda, o ato conjunto 0359, assinado pela presidente e pelo corregedor. Eles, então, institucionalizaram um comitê interinstitucional estadual da desjudicialização. Então, nós fazemos nesse comitê várias reuniões periódicas com os órgãos que realmente têm interesse em desjudicializar suas demandas. Deste comitê saiu, por exemplo, a ideia de fazer a nossa conciliação pré-processual dentro do Sejusc. Surgiu também uma demanda dos procuradores de Estado e do município de Macapá, que eles têm pequenos débitos que não é negócio para as procuradorias ajuizarem a ação. Por exemplo, na Justiça Federal, os procuradores federais, eles têm um teto de até R$20 mil para ajuizarem demandas. Então, aquelas demandas de 1.000, 2.000, 5.000, até 19 mil, ela não é ajuizada. E o Estado, às vezes, deixa de arrecadar. E se não cobrar isso no período de 5 anos, prescreve.
E o município e o Estado, preocupados com essa arrecadação, eles então solicitaram do Judiciário uma solução para que a gente pudesse, em conjunto, melhorar a arrecadação e também dar uma oportunidade para o cidadão quitar seus débitos. Porque quando você fica devedor da fazenda pública, seja ela municipal ou estadual, você fica com restrições. E algumas delas vão para um cadastro, né? E o seu nome fica restrito, você não pode fazer negócio, não pode tirar certidão. Por exemplo, um imóvel que está devendo IPTU, um veículo que não foi pago IPVA. Então, você não pode fazer outros negócios que dependam de certidões ou de que você não esteja devendo para a Fazenda Pública. Então, diante disso, e a partir dessas reuniões do Comitê da Desjudicialização, que é presidido pela desembargadora Filipine, que é a presidente do tribunal, houve também a criação de um outro ato conjunto, que foi o ato conjunto 387, já de 2016, que foi feito agora no dia 17 de fevereiro de 2016. Esse ato conjunto, ele trata sobre a criação do programa de conciliação mensal em execução fiscal. Então, foi a partir disso, Sérgio, que nós criamos esse programa para intermediação de sessões conciliatórias com aplicação de métodos alternativos de solução de conflito no âmbito do Poder Judiciário aqui do Estado do Amapá. Então, veja que não é uma coisa que surgiu assim do nada. O gestor acordou e disse assim, olha, hoje eu vou criar esse programa, não. Ele é fruto de toda uma situação histórica que vem acontecendo tanto no país quanto no mundo e principalmente com as fazendas estadual e as fazendas municipais que vêm passando por algum aperto financeiro. Existe alguma diferença, por exemplo, nesse caso aqui da mediação em execução fiscal para uma mediação que a gente faz, que você está acostumado a fazer com pessoas físicas, no caso? Quem são as partes neste caso da mediação fiscal? A fiscal pode ser tanto pessoa jurídica, que são as empresas que têm débitos com a Fazenda Pública, e também pode ser pessoa jurídica, que tenha, porventura, algum débito. As pessoas que têm comércio, que têm alvará, que têm que tirar alvará de funcionamento, que não tiram, estão devendo, as pessoas que têm veículo, né? E que não pagam IPVA. Então, são situações que o Estado, reunindo isso tudo, dá uma boa arrecadação. Também? Também. Todos os impostos. Arrecadados pelo Estado. E nesse caso, as fazendas elas têm alguma dificuldade, porque para chamar esse devedor, ela teria que ajuizar uma ação. E isso demanda gasto, né, com procuradores, com tempo, com material de expediente, ida às sessões, né, às audiências que são marcadas, produção de prova, fora o tempo que isso leva para... Além disso, o Estado ou os municípios, as fazendas no caso, elas precisam formar aquela certidão de débito primeiro, constituir o crédito tributário para poder... Então, isso é um procedimento interno que demanda aí um bom tempo. E se não for feito nesse período de 5 anos, prescreve. Então, havia muita prescrição e isso gerava falta de aporte financeiro para as fazendas. E isso para que retorne, então, em serviço à população. Então, quando você for chamado para uma dessas sessões de execução fiscal, lembre-se que não é o judiciário correndo atrás de você para você pagar porque você é devedor, não é isso. É o judiciário também colaborando na arrecadação fiscal para que essas fazendas possam ter aporte financeiro e voltar em serviço para você, saúde, educação, moradia e outros que o Estado precisa prestar e o município também. Então, você tem que lembrar da sua parcela de contribuição, porque existe um contrato social que nós pactuamos com o Estado ao viver aqui no Brasil, ao viver no Estado do Amapá ou ao viver em qualquer dos municípios nossos aqui do Estado. Então, nós é que sustentamos essa máquina e se a gente não sustenta, não injeta recurso na máquina, ela não tem como voltar em serviço. Então, é muito importante que você, cidadão que está nos ouvindo, entenda qual é o verdadeiro sentido deste programa. Na verdade, é um programa de ajuda às fazendas e também uma ajuda a você, cidadão, para que você se acerte nas suas contas, que você venha, mostre qual é a sua situação. Então, há casos, Sérgio, que precisa sim aplicar mediação. Por quê? Porque tem situações que envolvem questões emocionais dentro de uma demanda fiscal. Às vezes a pessoa não deixou de pagar IPTU porque ficou desempregada, deixou de pagar IPVA porque vendeu o veículo e a pessoa não pagou e ela está com problema. Isso gera um problema familiar. Muito comum isso, né? Muito comum. Então, a lei da mediação, ela proporcionou à administração pública mediar. Então, diante do comando legal da Lei 13.140 de 2015, que é a Lei da Mediação,
as procuradorias, então, do Estado e do município, dentro desse comitê da desjudicialização, propuseram a criação desse programa e o Tribunal de Justiça nada mais fez do que atender esse reclamo dos procuradores. Porque há uma diferença de lide, porque na conciliação e mediação que nós fazemos, que o tribunal faz, do qual você, inclusive, é mediadora, é mais ou menos 80% é de casos de família, né? Aí você prepara um mediador, um conciliador para esse estilo de mediação. Já neste caso, essa lide é um pouco mais complicada, porque você vai estar lidando com empresas, né, com empresários e com tributos. A pessoa tem que conhecer um pouco. Existe a diferença de conciliação de uma para outra? O mediador pode ser o mesmo? Não, como é a que técnica é a Quem mesma. vai mediar, no caso? A técnica é a mesma. Esse programa, ele está sendo feito de forma piloto no nosso Sejusc Macapá e será disseminado para os outros Sejusc nos interiores que serão ainda criados. Então, a técnica é a mesma, Sérgio. A técnica ou é negociação, ou é conciliação, ou é mediação. Dependendo do que está envolvido, né? Se são só direitos patrimoniais, é negociação, conciliação. Mas se há dentro dessa demanda, dessa lide, uma questão emocional de direito continuado, em que há nitidamente uma possibilidade de que a pessoa tenha levado isso para outra esfera que não a patrimonial, como é o caso de um problema familiar, o fato de não ter pago IPVA foi decorrente de um divórcio, e aí o carro ficou no nome do cônjuge, e o outro ficou de pagar e não pagou. Então você vê que são questões que, embora seja uma questão tributária, mas vai gerar um aspecto emocional, e aí tem que aplicar a técnica de mediação. Mas uma pergunta interessante agora, tá? Que agora a curiosidade é minha. A gente fala que lá atrás, na Lei 9.099, uma demanda de até 20 salários mínimos não precisa de advogado, né? Você vai lidar com demanda tributária, logicamente os débitos são bem maiores. Acredito eu que quem deve, empresa que deve, não deve 20 mil reais, ela deve bastante. E neste caso, como é que fica? Tem que ter o advogado. O que nós acertamos com os procuradores é que eles vão, no âmbito das suas procuradorias, selecionar quais as demandas que eles vão trazer. Então, aquelas que já estão judicializadas e aquelas ainda por judicializar, que é a chamada pré-processual. Então, não somos nós que vamos dizer. Quem vai dizer é a procuradoria. Até que limite ela vai trazer. Se é 1.000, se é 2.000, se é 20 mil, se é 30 mil, não importa, porque o Sejusc ele não tem o mesmo limite que tem a Lei 9.099. Então, lá no Sejusc, você pode pactuar o valor que for e depois será homologado, então, pelo juiz coordenador. Agora, veja, se já está ajuizada a ação, a Procuradoria solicita da vara onde está que ela quer que este processo vá para o programa mensal de execução fiscal. Aí o juiz, então, encaminha para o Sejusc e a gente faz as intimações e traz as partes. Claro que toda parte ela pode comparecer com o advogado. Se for R$1, se ela quiser trazer advogado, ela pode. Se for R$1 milhão, ela quiser trazer advogado, ela pode. Então, não tem um limite de valor para trazer advogado. Trazer ou não trazer advogado é um ato da parte. Não há obrigatoriedade. Então, se ela vai transigir com o débito tributário, agora veja, se nós temos pelo lado das procuradorias, elas estão trabalhando internamente, porque elas têm um limite também de acordo. Então, tanto a Procuradoria do Estado quanto a Procuradoria do Município estão trabalhando no âmbito das suas casas legislativas para trabalhar esse aspecto da possibilidade de transigir sobre o crédito tributário. Porque a finalidade, os fins são maiores do que os meios. O que se deseja é arrecadar. Esse é o principal ponto para que a população tenha um retorno de serviço. Então, pactuar entre esse recebimento é um ato que demanda lei. Então, no Estado, eles têm limites. Mas eles estão trabalhando para cuidar desses créditos. Então, nós vamos começar com créditos menores, por enquanto, e até que eles possam trabalhar internamente nas suas casas legislativas uma possibilidade de aumento de valores para transigir do crédito tributário. Porque tem um princípio, né, que não pode transigir o crédito tributário, mas a finalidade de arrecadar é maior e a própria lei hoje já permite, que é a lei da mediação. Então, ela permite isso. E o Estado precisa se adequar agora a essa modernidade, que é a aplicação de método alternativo, inclusive em execução fiscal. Um outro fato interessante que vale a pena a gente destacar aqui, por exemplo, quando uma pessoa tem uma demanda X de um valor
vamos supor, de R$20 mil. Na conciliação, é possível o parcelamento dessa dívida? Sim, desde que haja a disponibilidade da Procuradoria que representa o Estado ou representa o município e tenha a lei determinando isso. Então, como, salvo engano, o valor limite que eles têm até R$2 mil, eles estão trazendo créditos menores nessa primeira etapa para que a gente possa ir acostumando a população também de que agora ela pode ser chamada no Sejusc para resolver uma questão tributária. E o procurador que esteve conosco aqui, o Raul Júnior, ele nos deixou muito claro que o Detran também tem interesse em vir com essa parceria conosco para vir buscar esse crédito que também não é tão alto dentro do Detran. E, como eu falei ainda agora, eles estão trabalhando no âmbito das procuradorias para tentar melhorar essa possibilidade de transigir sobre o crédito tributário em sessões de conciliação intermediada pelo Tribunal de Justiça. Até porque quem está devendo, às vezes, você acabou de citar, ou perdeu o emprego, ou por qualquer outro infortúnio da vida, acabou ficando devendo. Mas não tem como pagar aquilo integral, né? Ele vai fazer o acordo, ele tem vontade, por exemplo, ele deve 3, o cara, olha, paga 1.500, está tudo bem. Ele sai no lucro porque ele vai pagar 1.500, mas ele não tem. E ele quer sanar o problema. Ele não pode. Ele pode parcelar isso, Sônia? Isso eu queria deixar bem claro. Parcelar ele pode. Agora, essa diminuição do valor que é justamente que tem que vir através de projeto de lei. Porque o Estado não pode abrir mão do crédito tributário, por força de lei também. Mas ele pode parcelar esse valor, diminuir os juros. Isso é possível se fazer em conciliação. O valor principal não pode diminuir. O valor principal dificilmente diminui porque há um impedimento para isso. Mas se isso for dentro de uma lei firmada pela Casa Legislativa, aí é possível. Mas agora, nesse momento, nós estamos fazendo apenas o parcelamento e o município fez recentemente agora com o IPTU, só que ele fez de forma administrativa. As partes compareciam a um balcão de atendimento e então fazia o parcelamento do valor e o município tirava juro, multa e deixava só o valor principal. Então, como eles começaram a fazer isso no âmbito administrativo, agora eles querem homologação do judiciário para isso. E aí nós vamos fazer esses acordos, eles serão homologados. Se forem pré-processual, serão homologados pela juíza coordenadora da Central de Conciliação. Se for na modalidade processual, a gente faz o acordo na Central e encaminha, então, para o juiz titular do processo na vara civil de Fazenda Pública, onde está tramitando o processo. Uma grande oportunidade, então, vai ser, né, Sônia? Vai ser de 7 a 11... Tá? Daí o alô pro pessoal. É de 7 a 11, onde é que será feito? A partir de que horas? Lembrando que o programa determinou que seja realizado toda segunda semana de cada mês. Então, daqui até dezembro, só não em julho, em razão das férias, mas março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós já temos um calendário definido com as datas e acostume, cidadão, toda segunda semana de cada mês. Olha só que maravilha. Nós teremos toda segunda semana uma semana para cuidar de execução fiscal. Se você tem um débito com o município, com o Estado ou qualquer dos seus órgãos, você pode procurar a Central, dizer que você tem interesse em compor e a gente encaminha para a Procuradoria e eles vão mandar para a gente qual é o valor do débito para a gente começar a negociar. Então é muito importante que você se ligue aí. Então a primeira semana já vai ser agora de 7 a 11. Nós vamos realizar 9 semanas esse ano. Então de março até dezembro nós teremos 9 Sem edições. julho. Né? Sem o julho por conta das férias. Mas a primeira semana agora já é de 7 a 11, então se acostume, cidadão, é mais. Então nós já temos a última semana de cada mês para a Semana Estadual da Conciliação e a segunda semana de cada mês para fazer conciliação e execução fiscal. Então, dia 7, segunda-feira que vem, no Fórum de Macapá. Fórum de Macapá, na Central de Conciliação, manhã e tarde. De manhã e de tarde. Você vai receber... Não tem horário, vai de 8 até às 18. Pode procurar a nossa Central. Se você tem um débito, vá lá, procure a Central, que você será atendido e, quem sabe, você não consegue fazer a composição do seu débito tributário. Olha só, a gente deu esse recado, é importantíssimo, porque eu tenho certeza que nessa época de crise, Sônia, tem muita gente querendo negociar, porque tem muita gente de bem que quer voltar de novo a ter crédito, para pagar suas contas e infelizmente não está podendo. Mas agora é a oportunidade. A Justiça está disponibilizando esse programa mensalmente. Março, abril, maio, junho, para julho, agosto, setembro, outubro e novembro.
toda segunda semana de cada mês você senta para resolver o seu problema de tributos ou que você tenha qualquer outro problema, que seja no caso fiscal. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já com mais informações. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Movimento Nacional pela Conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento Nacional pela Conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Movimento Nacional pela Conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento Nacional pela Conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Preste atenção no que eu vou te dizer. A nossa justiça tem algo pra você. Um novo modelo de assistir o cidadão. Prática inovadora é a conciliação. O verbo conciliar quer dizer apaziguar. Se não entendeu, deixa que eu vou te explicar. Apaziguar significa harmonizar, e assim na audiência ela vai pacificar, criando nova opção para resolver conflitos, facilitando o acordo entre os envolvidos, fazendo valer esse princípio moral, garantindo assim o direito constitucional. Assim, se humanizar é preciso, eu te digo que a justiça tá aqui pra isso. Desse modo a cultura da paz vai se propagando e a promoção da cidadania se consolidando. Movimento Nacional pela Conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento Nacional pela Conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Movimento Nacional pela Conciliação, é preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento Nacional pela Conciliação, o acesso à justiça com respeito ao cidadão. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta, mas já estamos indo, porque o programa acabou, infelizmente, né, Sônia? Tudo que é bom dura pouco, né, Sônia? Foi uma tarde muito agradável aí na companhia dos nossos ouvintes. Pudemos aprender um pouquinho mais sobre a Lei 9.099 e também falar um pouco sobre práticas conciliatórias. Mas... olha, fique ligado porque no próximo programa, na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre tutelas antecipadas do juizado, na produção de provas, no julgamento, na execução e, é lógico, vamos falar também de um grande evento do Fonamec, o terceiro Fonamec, que vai ser realizado dia 14 e 15 de abril na cidade de Cuiabá. Olha só como tem muita coisa para a próxima semana. Você não pode perder, viu? Então a gente deixa aqui um forte abraço. Um abraço, Sônia. Um abraço a todos os nossos ouvintes. A você, acadêmico, que está ligadinho na Rádio Universitária. Continue plugado aqui no programa Conciliando as Diferenças, que é um programa que visa não só o aprendizado, mas também discutir questões relacionadas às práticas conciliatórias no estado do Amapá. Um abraço, tchau. Um abraço para vocês. Até a quarta-feira que vem. Tchau. Investindo no meu tempo pra te procurar, por quase toda parte sem te encontrar. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.